Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de Direito Constitucional. E hoje o tema da nossa aula é o assunto chamado Direitos Políticos, tá? Vamos falar aqui do artigo 14, o 15, vamos falar do artigo 16, pontos aqui muito importantes que nós vamos aqui procurar aqui, né, trazer tudo para você não errar nada na sua prova, tá? Fábio, o que vem a ser esses direitos políticos? O que realmente é isso? Direitos políticos, gente, nada mais, nada menos é a vontade popular, tá? Existe uma vontade do povo. A gente até estuda, né, logo no primeiros artigos aí da Constituição, você já encontra lá, né, todo poder emana do povo. A gente vai falar melhor sobre isso. Então, a vontade popular é o povo que vai dar o direcionamento de para onde o nosso país, o Estado brasileiro, vai realmente, né, caminhar. E é exatamente isso que nós vamos estudar aqui no decorrer dessa aula. E de cara, nós temos aqui o artigo 14, que fala exatamente o seguinte: a soberania popular, essa vontade aqui do povo que nós estamos aqui falando, tá? Será exercida pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio universal, professor Fábio? Sufrágio universal quer dizer todos têm o direito de manifestar a sua vontade popular, né? Tomar as suas decisões. Então, a soberania, a vontade do povo, será exercida pelo sufrágio universal, onde todos têm direitos políticos, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, tá? Então, assim, tem países, para vocês terem ideia, que o voto não é igual para todo mundo, né? Então, homens, por exemplo, o voto deles tem mais peso do que o voto das mulheres. Ou, em alguns lugares, alguns países, as mulheres nem votam. Não existe um sufrágio universal, existe um sufrágio restrito, tá? Mas o Brasil não. Temos sufrágio universal, todos têm direito de exercer os seus direitos políticos, o voto direto e secreto, valor igual para todos nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular, que a gente vai já ver isso aqui. Essa vontade popular que nós estamos falando aqui, essa soberania popular, ela envolve, tá, o artigo 1º. O artigo 1º da Constituição, que é assim, é a base da nossa democracia. Todo poder emana do povo. Isso aqui, ó, todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos, tá? Representantes eleitos, e aí nós temos aqui a chamada democracia representativa, tá? Democracia representativa, ou diretamente, onde o próprio povo toma as suas decisões nos termos dessa Constituição. Então, aqui nós temos a chamada democracia direta, onde o próprio povo toma as suas decisões, e temos a democracia representativa, onde nós, povo, vamos eleger os nossos representantes e esses representantes que vão tomar decisões em nome do grupo, em nome do povo. Bora falar aqui rapidamente, tá? A gente vai aqui falar rapidamente, do que vem a ser essa democracia representativa. Só para ficar uma coisa bem legal aqui para que você entenda, né? Eu vou abrir aqui o nosso slide aqui, e aí nós temos o seguinte: você vai colocar aí no seu caderno, aí no seu fichário, ó, você vai colocar aqui, ó, democracia representativa. Fábio, como é que é essa democracia representativa? Ela funciona da seguinte forma, tá? Nós temos aqui o povo, tá? Tá? O povo. Vamos colocar aqui, ó, povo. E o povo, ele vai eleger os seus representantes. Então, vai ter uma eleição, tá? E o povo vai eleger aqui os seus representantes. Esses representantes, eles vão tomar, sabe o que? Eles vão tomar decisões. Eles vão tomar, que eu quero colocar a mesma cor, tá? Eles vão tomar aqui decisões. Decisão, tá? Decisão. Então funciona da seguinte forma, olha como isso aqui, essa explicação aqui você vai entender. Vocês estão percebendo que o povo aqui e decisão estão na mesma cor?
tá? Está tudo aqui na mesma cor, a palavra decisão e o povo. O que isso significa, Fábio? Significa que a decisão tomada pelos representantes é a decisão do povo, é a decisão do povo. Então, assim, é isso que vem a ser a democracia representativa. Se o governo, se os representantes que nós, povo, elegemos, tomaram determinada decisão, essa decisão tem que ser respeitada, pois eles representam o grupo, eles representam o povo. Tá? Então isso aqui é a chamada democracia representativa, tá? Agora, eu não quero que você confunda, tá? Eu não quero que você confunda com a chamada democracia direta, onde o próprio povo vai tomar decisões. Essa democracia direta, onde o próprio povo decide a decisão, é o próprio povo que toma, não tem essa figura aqui dos representantes, aí nós temos aqui a democracia direta. Então, aqui eu vou colocar agora para vocês aqui a nossa democracia direta. Ó. Isso aqui faz parte da democracia direta. Isso aqui faz parte da democracia direta. E é exatamente isso que nós vamos estudar aqui agora. Nós vamos estudar o que vem a ser cada um desses 3 pontos: plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos lá, Fábio, o que é plebiscito? É uma consulta popular formulada anteriormente à decisão. Então, anterior, uma decisão prévia, uma consulta prévia à população, tá? De um ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, no meio do voto, aprovar ou rejeitar o que foi submetido. O plebiscito também, um meio de consulta popular formulada posteriormente, tá? A aprovação de projeto de lei pelo legislativo ou atos administrativos. E por intermédio dele, o povo apenas confirmará ou rejeitará o ato criado em vigor. Fábio, consegue explicar isso aqui pra gente? Eu não só vou explicar para vocês, como a gente vai fazer aqui um super esqueminha. Então vamos fazer aqui um esqueminha para ficar uma coisa bem bacana, tá? Vamos lá. Olha só, a gente vai colocar aqui desse lado, eu vou colocar aqui, ó, o chamado plebiscito, tá? Vou colocar aqui o chamado plebiscito. Desse outro lado aqui, eu vou colocar aqui o chamado referendo. Aqui eu vou colocar o referendo. E bem aqui eu vou colocar os projetos de iniciativa popular, tá? De iniciativa popular. Esses 2 primeiros aqui, eles são o que a gente chama de consulta prévia, né? É uma consulta popular. Vai consultar a população, e a gente fala consulta popular porque é através do voto, tá? Porque é através do voto. Só que o plebiscito é uma consulta, tá? Uma consulta anterior, tá? Uma consulta anterior à decisão, tá? Anterior à decisão. E eu gosto sempre de colocar, o plebiscito ele vai funcionar da seguinte forma: primeiro, pergunta da população, pergunta do povo, depois toma a decisão. Primeiro pergunta do povo, depois toma a decisão. Tivemos 2 plebiscitos já no Brasil. Um deles foi em 1993, onde foi perguntado da população, toda a população brasileira teve que votar, se o Brasil seria uma monarquia, ou se seria uma república, tá? Monarquia ou república. Ganhou no caso a república. Tivemos um outro plebiscito, tá? Que foi em 2011, tá? 2011 tivemos um plebiscito para desmembramento do Pará, né? Para divisão do estado do Pará. Para dividir o Pará em 3 estados, né? O estado de Carajás, o estado de Tapajós e o Pará. Então o Pará seria dividido, desmembrado em 3,
não foi aprovado esse plebiscito, a população do estado do Pará não aceitou. Então, plebiscito, uma consulta prévia, uma consulta anterior. Eu gosto de colocar aqui o plebiscito, né? Essa palavra aqui, plebiscito, decora aqui a palavra prévia, né? Uma consulta prévia, tá? Primeiro pergunta do povo. Já um referendo é uma consulta posterior. Consulta, tá? Posterior. Então, como é que é o plebiscito, o referendo? No referendo, primeiro o governo toma a decisão, ele toma uma decisão, depois pergunta do povo se concorda. Pergunta do povo se concorda. Se concorda. No plebiscito, a decisão sempre vai ser, tá? Sempre vai ser sim ou não. Tá? Sim ou não. Então, no plebiscito, sempre a consulta vai ser, povo, sim ou não? E aí, né, o povo vai ter que decidir sim ou não. Tivemos um plebiscito, né? O plebiscito foi tivemos um referendo em 2005, tá? E aí foi o plebiscito do Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento. Tá? Desarmamento. Tivemos esse plebiscito, esse referendo em 2005, tá? Então vamos lá, plebiscito, para ficar bem claro. Primeiro prévia, plebiscito prévia, consulta prévia. Primeiro no plebiscito, primeiro pergunta da população. Depois o governo toma a decisão de acordo com a decisão da população. Beleza? Isso é o plebiscito. Referendo. O governo toma a decisão e depois pergunta do povo se o povo concorda, tá? Depois que pergunta do povo se o povo concorda. Deu para entender o que é plebiscito, o que é referendo? Agora nós vamos para o que vem a ser um projeto de iniciativa popular. Iniciativa popular, trata-se de um projeto de lei, trata-se de um projeto de lei elaborado pela população. Elaborado aqui pelo povo. O povo vai elaborar um projeto de lei, tá? Então, Fábio, é possível a população elaborar projetos de lei e dar entrada no Congresso Nacional? Sim, o nome disso é projetos de iniciativa popular. Esses casos aqui de iniciativa popular, você encontra no artigo 61, parágrafo 2º, está aqui no teu material. Vamos dar uma lida aqui. Projetos de iniciativa popular. Consiste na apresentação de um projeto de lei de iniciativa do povo ao Poder Legislativo. Então, o povo vai dar entrada ao Poder Legislativo. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, a gente vai já falar sobre isso, de projeto de lei subscrito. Subscrito quer dizer assinado, tá? No mínimo, por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma maceteada? Vamos lá, vamos dar uma maceteada. Requisitos, vamos lá, você vai colocar aqui, ó, requisitos da iniciativa popular. Requisitos. Isso que eu vou anotar aqui, minha gente, pelo amor de Deus, isso aqui é para te decorar. Tá? Isso aqui é para decorar. Caveirinha. Coloca uma caveirinha aí. Requisitos. Primeiro requisito. Esse projeto, ele tem que ter, ele vai ter uma apresentação do projeto de iniciativa popular, né, que é o que a gente está estudando, na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados é onde estão os representantes do povo. Então, na prova, eles gostam de colocar no Senado. Vai estar errado, minha gente. Não é no Senado. Sempre a apresentação desses projetos de iniciativa popular é na Câmara dos Deputados.
tem que ser na Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele tem que ter, tá, assinatura, tá, de pelo menos 1% do eleitorado nacional. 1% de todos os eleitores do Brasil. Tá? Tem que chegar a esse quantitativo, de 1% de todos os eleitores do Brasil. Esse 1%, ele vai ter que estar distribuídos em pelo menos 5 estados. Distribuídos em pelo menos 5 estados. Pelo menos 5 estados. E a lei aqui é clara, não menos de 0,3%, não menos de 0,3% em cada estado. Então vamos lá, requisitos para um projeto de iniciativa popular, um projeto feito pelo povo para ele ser aceito. Ele tem que ter 1% do eleitorado nacional, esse 1% não pode ser só em um estado. Ah, São Paulo já tem as assinaturas de 1% do eleitorado nacional só do estado de São Paulo. Não, tem que ser em pelo menos 5 estados, esse 1% tem que ser distribuído em pelo menos os 5 estados. Com não menos em cada um desses estados, não menos de 0,3%, tá? De 0,3%. Cara, isso aqui de referendo, plebiscito, iniciativa popular é o que adora cair. Tudo tranquilo, pessoal? Beleza, tá? Então falamos aqui do que vem a ser a democracia representativa, onde o povo vai eleger seus representantes e os representantes tomam a decisão. Temos aqui a democracia direta, onde o próprio povo toma a decisão. O próprio povo, num plebiscito, toma a decisão, no referendo ali toma a decisão, na iniciativa popular toma a decisão de elaborar um projeto de lei. Temos agora umas palavrinhas aqui que eu quero que você anote, que é a palavra chamada sufrágio. Sufrágio trata-se do direito, trata-se do direito de exercer os direitos políticos, tá? Os direitos políticos. O Brasil adotou o sufrágio universal, onde todos vão poder todos vão poder exercer esse sufrágio, esses direitos políticos. E uma das formas de você exercer o direito político, uma das formas de você exercer o sufrágio é através do voto. Sufrágio é o direito de você ter direitos políticos, de você votar, de você ser votado. E uma das formas de exercer o sufrágio é o voto. O voto, que a gente vai já falar dos tipos de voto, primeira coisa que eu quero que você destaque aqui, que eu quero que você coloque a sua caveirinha, é que nós temos aqui no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos o que é chamado de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são pontos da Constituição que não podem ser abolidos. Não pode extinguir, não posso acabar com cláusula pétrea. Esses 4 pontos que nós temos no artigo 60, parágrafo 4º, eles são as chamadas cláusulas pétreas. É aquilo que aqui da nossa Constituição não pode ser extinto. Cláusula pétrea é aquilo que não pode ser extinto. Aquilo que não pode ser extinto. Tá? Não pode ser abolido, não posso acabar com essas cláusulas pétreas. Tá? O que tem a ver aqui agora com o nosso assunto é o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, é cláusula pétrea. Vou colocar aqui, ó, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Vai ser cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Não pode mudar, não pode acabar com isso aqui. Então, é cláusula pétrea.
é cláusula pétrea. O voto direto, secreto, o voto universal e o voto periódico. Tá? Voto direto, secreto, universal e periódico. Não é cláusula pétrea, não é cláusula pétrea. Posso alterar isso aqui eu posso alterar. Isso aqui não é cláusula pétrea, não é cláusula pétrea. Você vai anotar bem legal aí no teu caderno. Não é cláusula pétrea. O voto obrigatório. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Fábio, eu posso mudar do voto obrigatório, que, né, para quem tem mais de 18, menos de 70, o voto é obrigatório para quem tem mais de 18, menos de 70. A gente vai já falar sobre isso. Eu posso mudar o voto obrigatório para ser todo mundo facultativo? Pode. Possível ter voto facultativo. Possível mudar isso, plenamente possível. Vejam que não temos voto obrigatório aqui como cláusula pétrea. Tá entendendo essa pegadinha aqui? Muito legal isso aqui, hein, para cair na tua prova, hein? Cuidado que voto obrigatório não é cláusula pétrea, pode vir uma lei e a lei alterar o voto facultativo para todo mundo no Brasil, tá? Todo mundo só votaria se quisesse. Pode vir uma lei nesse sentido, tá? Agora nós vamos fazer aqui, já que a gente está falando de voto, nós vamos fazer aqui uma tabelinha bem legal, tá? Uma tabelinha bem legal. Do que vem a ser os 3 tipos de voto, tá? Nós vamos falar aqui do voto. O voto facultativo. Tá? 2, vamos falar do voto, deixa eu falar aqui, colocar aqui, 1, voto proibido, tá? 2, voto facultativo, 3, voto obrigatório. Voto proibido, voto facultativo e voto obrigatório. Vamos começar aqui pelo voto proibido. Não vota, é proibido. Quem aqui é estrangeiro? Quando eu falo estrangeiro, é o cara que é estrangeiro mesmo. O cara não é naturalizado, hein, gente? Se o cara era estrangeiro e se naturalizou brasileiro, ele agora é brasileiro, então ele vai votar. Aqui eu estou falando de estrangeiro, é um venezuelano que mora aqui não é naturalizado, um haitiano que mora aqui no Brasil que não é naturalizado. Então, o estrangeiro que mora aqui no Brasil, ele não vota, tá? Ele não vota. E também não vota os conscritos. Fábio, quem são os conscritos? É aquele molequezinho que está no serviço militar obrigatório. Tá? Então, é aquele moleque que está no serviço militar obrigatório. Esse cara é o conscrito. Tá? Então, decore isso aí. Não vota estrangeiros e os conscritos. O voto agora ele vai ser facultativo, você vai anotar. A pessoa vota se quiser. Tá? Primeiro caso que ela vota se quiser. Você vai colocar aí. Quem tem mais de 16 anos e menos de 18 anos. Esse cara aqui, né, esse adolescente, tá? Quem tem menos de 18 anos, tem os 18 anos incompletos, esse cara ele vota se ele quiser. Vai votar se quiser também quem tem mais de 70 anos de idade. Vota se quiser. E vai votar se quiser também, você vai colocar aí, os analfabetos. Minha gente, essa tabelinha que a gente está criando aqui, ela despenca em provas, hein? Então vamos lá, o voto é facultativo, mais 16, menos 18, mais de 70 e os analfabetos. E o voto vai ser obrigatório para quem tem mais de 18 anos de idade, e
menos de 70 anos de idade. Tá? Então, quem tem 70 anos incompletos, não completou ainda 70 anos, o voto para essas pessoas é obrigatório, de 18 até 70 anos. Cara, tópicos aqui, o que a gente passou aqui nessa aula aqui de hoje, tópicos importantes. Olha, essa tabela aqui e essa daqui do voto, essa daqui da cláusula pétrea, fantástica, e essa tabelinha aqui também do voto obrigatório, facultativo obrigatório, bota para decorar isso aqui, tá bom? Nós vamos dar um break aqui nesse bloco, eu quero que você dê uma decorada nesses assuntos aqui, nessas tabelas aqui, tá? E no teu fichário, no teu resumo, bota para dar uma estudada nisso aqui, e aí você volta para o nosso próximo bloco, ainda aqui dentro de direitos políticos. Vejo você daqui a pouquinho. Tchau!